Iremos, questão por questão, fazer essa pequena revisão, todas as questões de concurso público, para que você entenda que tudo depende da técnica, beleza? Você está pronto? Deixe logo o seu joinha, não seja tão mesquinha. E se você caiu agora de paraquedas aqui no canal, playlist passando, pause esse vídeo, assista a todas as aulas e aí sim você vai resolver comigo na técnica, beleza? Então vamos lá, na tela, Pedrão, simbora! Bem, meus amores, a primeira questão é da Quadrix e essa banca simplesmente copia o CESP, até aí nas próprias particularidades de certo ou errado. Então vamos lá, olha que legal. A primeira coisa que eu vou prestar atenção, tá vendo? Ó, é que tem um textozinho e, como eu sempre falo, quem ler pouco na prova acaba sempre guardando mais energia mental. Eu vou deixar esse textozinho aí e vou ver aqui o comando. Vem dizendo o seguinte, ó: julgue o item seguinte, relativo ao texto e a seu aspecto linguístico. Vamos lá então. A expressão, o novo estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, linha 5 e 6, completa o sentido da forma verbal. Conclui, empregada como transitiva. Olha que massa. Galera, olha que bacana. A banca, ela grifa o que ela quer que eu olhe aqui nesse textozinho. Vou pegar aqui, ó. Beleza. Já peguei, já grifei aqui. E ela acaba me dando esse bracinho do Armlock, ó. Ela fala assim, ó, completa. O que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que complemento tem a ver com transitividade, tá? Nossa primeira aulinha aqui na sintaxe de base, ó. E tá vendo, ó? E ela mesmo que denuncia uma forma, né, um verbo transitivo. Aí ficou fácil. Você só vai julgar se esse novo estudo é o complemento do verbo concluir. Agora, olha que sacada, que pulo do gato maravilhoso. Olha o tamanho do texto, e eu falei isso aqui várias vezes, tá, no treinamento, e olha aqui a vírgula. Lembra que eu falei das armadilhas? Que eu falei, cara, cuidado com vírgula, cuidado com travessão, cuidado com parênteses, porque todas as bancas cobram isso. A Quadrix está copiando o CESP na cara dura e me deu esse bracinho aqui. O que é que eu vou fazer? Cara, eu nem li nada. Eu vou fazer assim, ó. Ó, eu deixo pro meu concorrente aí de presente todo esse textinho para ele ler. E eu vou pegar a partir daqui. Pedro, por que isso? Porque a vírgula está me dizendo que tudo isso aqui não pertence a esse universo verbal, tá? Nada pode ser separado do verbo por vírgula. Sujeito, verbo, complemento do verbo. Você não pode separar isso daqui por vírgula. E a banca me deu esse sinal aqui. Galera, esse é o segredo. A maneira como você já enxerga a questão vai determinar aí o seu êxito. Então vamos lá. Olha só. Conclui um novo estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vou circular aqui. Eu ensinei isso. Tô perdido. Corro para onde, Pedrão? Para o verbo. Peguei o verbo. E agora eu vou perguntar aqui, ó, sempre. Você pergunta quem. Tá vendo, ó? Quem foi que concluiu aqui? Quem é que conclui alguma coisa? Um novo estudo do banco. Então eu posso ler assim, ó. Cara, um novo estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, conclui. Ah, então é esse cara aqui que está concluindo, beleza? Então, ele não é o complemento do verbo, ele é o sujeito do verbo. Isso aqui tudo é sujeito e não complemento. O item está o quê? Totalmente equivocado. E aí, olha que bacana, tudo é técnica. Sempre, sempre, uma banca vai mostrar aí o seu ponto fraco e quem conseguir descobrir essa lógica vai gabaritar as provas de português. Vamos lá? Mais uma questão da Legal e Concursos Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul, tem uma aluna aí online, hein? Beijão, vamos lá. Dentro de um abraço, nenhuma situação é incerta. O termo em destaque. E aí, galera? Termo destacado igual ao nosso treinamento, galera. Lembra que eu só ensino assim, negão. Já tá aqui, ó. Lembra que eu falei que seu concorrente fica olhando pro termo destacado para associar? Tá vendo? Você aprendeu o quê, Pedrão? Primeiro passo,
Corro aqui para o verbo. Já reconheci que aqui é verbo de ligação. Verbo de ligação é igual a 0, lembra? Nossa tabelinha? Ah, Pedrão, é mesmo. Então não tem transitividade, não tem complemento. É um verbo que não tem ação. Como é que pode ser direto? Como é que pode ser indireto se ele não transita? Adjunto adnominal, que é junto do nome, junto do núcleo, aqui é verbo. Como é que pode ser junto do verbo? Tchau, negão, é adjunto adverbial. Então, ó, tchau. Predicativo de sujeito? Sim. Tudo que vem depois de um verbo de ligação é um predicativo do sujeito. É o predicativo do sujeito que faz com que o verbo seja aí de ligação. Então, predicativo sujeito na cachola. Predicativo do objeto não vem ao lado de um verbo, vem sempre ao lado de um nome. E por isso que dá uma confusão dos diabos com adjunto adnominal e teríamos que usar aqui uma técnica bem específica, beleza? Então, maravilha, letra D, muito fácil também e muito técnico. Vamos lá, mais uma questão. Também da Legale Concursos, vamos lá. Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar. O termo em destaque exerce função sintática de... Galera, a mesma coisa. Termo destacado, você corre para onde? Para o verbo. Acontece que você tem este verbo daqui e este verbo daqui. Então, você tem essa construção, ó. Posso listar. Ou também só dá a ideia de inclusão. Então, Pedrão, quando eu tenho uma locução, qual é o verbo que eu devo consultar a transitividade? Você vai colocar bem assim, ó. O primeiro verbo, beleza? O primeiro verbo é conhecido como verbo auxiliar e ele cuida da concordância. É ele que faz a concordância. Então, eu posso listar, nós podemos listar, eles podem listar. Bacana? Já o segundo verbo, aqui, ó, sempre é assim, beleza? Conhecido como verbo principal, cuida da transitividade. Então, eu vou contar na mãozinha o listar. Quem lista alguma coisa. Ah, Pedro, é transitivo direto. Então, tudo é verbo transitivo direto aqui, ó. Então, os lugares, tá vendo, ó, onde não gostaria de estar, vai ser o quê? O objeto direto, ó. Ó que maravilha, olha que delícia. Agora vamos lá. Pedrão, dá para ser indireto? Não, por quê? Porque você teria que ter uma preposição. Não tem, fora. É adjunto adnominal, pelo amor de Deus, essa banca tem problema. Essa banca tem problema. Como é que vai... Não pode facilitar para Cascavel, velho. Como é que tá junto de um verbo e adjunto de nome? Fora, bebê. Ô, bebê, gosto mais de você. Cante, Casca, cante. Cante que é muito fácil. Complemento nominal não tem preposição e perto de verbo. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Né? Predicativo do objeto perto de verbo. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. É, papai, é muito fácil. Legale, você é podre. Não dá para brincar com você. Vamos lá, Cascas. Mais uma questão. A quarta questão vem assim. O termo destacado em eles acreditam em nossa missão. Galera, seria isso aqui, beleza? Ó, massa. De vocês, tudo bonitinho aqui, tá? Bem massa. Olha só, exerce função sintática de... Agora, olha que bacana. Quando eu olho para o termo destacado, eu já peguei a preposição. Tá vendo? Ó? Já tem o verbo. Tá vendo? Ó? Por que eu sei que é preposição? Porque você decorou essa desgraça comigo na primeira aula de base, nego. Beleza? Show de bola. Aí a banca diz, olha só, é complemento nominal? Aqui é verbo. Você não tem nem nome. Lembra que eu falei que preposição não cai do... Quem lembra disso? Aí, dá um grito aí no comentário. Pedrão, eu lembrei. Na quarta questão eu quebrei. Beleza? Quem lembra dessa técnicazinha que eu falei? Que preposição não cai do céu. Ou vem do verbo, ou vem do nome. Quando vem do verbo, objeto indireto. Quando vem do nome, é complemento nominal. Beleza? Filhote, você nem nome tem aqui. Você tem um pronome, verbo, e me deu logo a preposição. Então, do nome não pode ser, ó. Falso. É objeto direto com preposição? Teria que ser preposicionado. Fora. É adjunto adnominal. O que está acontecendo com essas bancas, hein? Facilitando nossa vida assim. Filho, perto de verbo. Vai embora também.
Predicativo do sujeito, acreditar não é verbo de ligação. Então, fora. É objeto indireto? Com certeza. Muito simples. E se você quiser contar na mão, pode contar. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Vai dar 6. Lembra do nosso jogo? Muito simples. Parabéns, Cascas. É isso aí. Mais uma questão. Agora vem ela, ó. CESP, agente da Polícia Civil. Alô, minha galera da Civil, hein? Estamos na pressão aí, Civil Alagoas, explodindo, vai sair aí o edital e minha online tá bombando, hein? Então vamos lá, repare. Olha a técnica que eu vou utilizar aqui e depois fale aí se é loucura da minha cabeça ou se isso aqui é muito fácil. Olha só, primeira coisa que você vai reconhecer é que a banca vai te dar um texto. Por quê? Ela quer que você leia, se afunde, se afogue, beleza? E você tá esperto, você já aprendeu a fazer prova de português, já tá aí detonando. Então você vai primeiro entender o que é que ela quer para já ler com essa técnica. Vamos lá. O sujeito do predicado. Olha só, predicado é o verbo, beleza? Ó. E ela dá aqui, ó, apresenta, ela abre aspas aqui, porque já está no texto, e tem assim, ó, apresenta os fundamentos do Estado Democrático de Direito, beleza? Seria essa passagem. O sujeito dessa passagem aqui, beleza? É composto por 6 núcleos. A saber, soberania, cidadania, dignidade, valores, livre iniciativa e pluralismo político. Peraí, filho, peraí. Como é que o meu sujeito tem 6 núcleos e eu tenho o verbo no singular? Não era para ser apresentam? Mas calma, Pedro. De repente, esse sujeito composto veio depois do verbo. Aí pode ser. Ele pode concordar com o primeiro núcleo. E o CESP ama esse tipo de questão. Então, eu vou ter que ler. Não tem jeito. Vamos lá. O artigo 1º da Constituição de 88, vírgula. A banca já perdeu aqui para mim, ó. Tá vendo, ó? Quando ela abre essa... Lembra que eu falei, velho? Que a banca iria te dar uma vírgula, iria te dar um livro para você ler, iria fechar a vírgula, iria dar o verbo. Foi exatamente isso que vai acontecer aqui. Repare que eu não vou ler mais nada. A minha única preocupação é achar imediatamente outro verbo. Olha só, você vai só procurando, ó. Eu não estou lendo, ó, não estou cansando. Achei. Quando eu acho, eu corto tudo isso aqui, ó. Você não lê mais nada, tá vendo? Dessa desgraça, não adianta, tá vendo? Ó, agora você vai ler exatamente assim, ó. O artigo 1º da Constituição de 88 apresenta os fundamentos do Estado Democrático. Massa, tem sentido, né? A ponte, tá vendo? Ó, certinho. Agora eu peguei o verbo e qual é a primeira pergunta que eu faço, Cascas? Quem lembra? Quem? Tá vendo? Ó? Galera, quem é que apresenta os fundamentos? O artigo 1º. Tá vendo? Ó? Não apareceu, só tem um núcleo. Nem isso aqui apareceu, cara. Você só ia ler até aqui. Não me interessa o que tá aqui, velho, mas eu não vou cansar minha cabeça. Então o item já está totalmente equivocado. Agora, vamos lá, Pedro, só para eu entender também o que é que funciona isso aqui, ó. Apresenta o quê? O objeto direto, ó. Os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E aí vai explicar esse objeto direto. Quem são os fundamentos? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e aí vai. Ah, Pedro, que maravilha, show de bola. Eu não tenho esse sujeito composto por 6 núcleos. O meu núcleo é apenas um. E olhe como a banca usa um artifício para te pegar, beleza? O item está equivocado. Muito massa, vamos lá, tem mais. Mais uma da banca CESP, também de agenda Polícia Civil. Vamos lá. É necessário intervir na construção de novas políticas públicas que contenham os princípios, as diretrizes e aí vai. A banca dá sempre esse textozinho e eu vou logo pro comando para saber o que ela quer. A passagem na construção já me deu preposição. Vamos quebrar? Na é em mais a. Em é preposição que vem do verbo ou do nome. Ou é objeto indireto ou é complemento nominal. A banca, o que ela vai fazer? Vamos ver?
de novas políticas públicas funciona como complemento. Lembra que eu falei? Que eu disse, cara, decora esse nome, complemento. E diz que é direto. Não, nego, não é direto não, porque tem preposição aí, ó. Ó a preposição aqui. Tá vendo porque eu falei decore preposição? Saber entrar na questão. Viu que quando a banca já me deu no comando? Cara, não tinha nem que ler nada disso aqui, tá vendo, ó? Eu não precisava ler isso aqui. Você já ia pegar por aqui, ó. Peraí, tem preposição. Como é que objeto direto, complemento direto? Não pode. Se fosse preposicionado, a gente até ia dar uma olhada aqui. Então, Pedrão, muito simples. E, galera, muito massa. Olha só, até aqui, resolvendo tanto questões de base, como questão do CESP, em Polícia Civil, em todas as situações aqui, nós utilizamos uma técnica. Foi preciso, primeiro, saber o que é que a banca queria e pensar o que é que eu sei, por onde eu vou começar, e aí você iria totalmente quebrar a questão, quebrar a banca. Beleza? Tá curtindo até aqui? Tá show de bola? Pronto para mais uma? Então chama, assim, ó, na cadeira, na vibe, na tela, Pedrão! Simbora! Muito bem, Casca, eu gosto assim. Tem que ser na vibe. E olha agora, no nível CESP, e eu jogando você para auditor federal, meu amigo. Não é prefeitura não, papai. Você treina com técnica, é banca fuleira e banca de responsa. Para você saber que tudo você vai usar uma técnica e você vai ser feliz. Venha comigo, novamente. A banca te dá aqui, ó, um texto, você não lê. E ela vai para o comando. Vamos lá. E a gente vai para o comando. A preposição de, beleza, que foi usada antes de um pronome relativo, tem que saber o que é pronome relativo, é obrigatória. Então até aqui você sabe o seguinte, pô, Pedro, eu não tive essa aula ainda com você. Beleza, mas você sabe que é preposição e ela está dizendo que essa preposição é obrigatória, visto que atende à regência do verbo guardar. Me deu a questão. Ela está falando assim, ó, a preposição de é obrigatória e vem a origem do verbo guardar. Você sabe que verbo vem de onde? Preposição vem de onde? Ou do nome ou do verbo. A banca já está dizendo que ela vem do verbo. Eu vou ter que dar uma lida e vamos lá. A participação popular e o controle popular do poder guardam a ideia de que... Massa, vou pegar isso daqui, ó. Que maravilha, ó. Peguei, beleza? Tem essa palavrinha aqui que é muito massa como conjunção integrante, mas eu não falei para vocês ainda. Deixe bonitinho aí, ok? O que me interessa é que eu tenho isso daqui, ó, a preposição. E eu sei que preposição vem de onde? Do verbo ou do nome. E que pela hierarquia eu devo sempre consultar o verbo primeiro, nunca o nome. Conte na mão. Auditor Federal, TCU, conta na mãozinha. Quem guarda alguma coisa. Ó, o verbo é transitivo direto, papai. Beleza? Transitivo direto não vai reger complemento com preposição. Então você sabe que do verbo não vem, só pode vir de onde? Do nome. Então eu tiro a possibilidade de vir do verbo e já considero que vem do nome. Poder, ó, popular do poder guardam a ideia de que. Então a ideia de que, esse de vem de ideia, é um complemento nominal. Tá vendo? Ó? E não vem do verbo guardar, e sim do nome. O item está o quê? Equivocado. Agora cante. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. É muito fácil, galera. Muito bacana. Mesmo nas provas mais complexas, tá vendo? Ó? O que mais vai pegar, mais vai exigir de você são essas sacadas, pequenas sacadas. Não importa se você é um gênio da língua portuguesa ou se você não tem a menor base. O que interessa é que você tem um caminho lógico para conseguir entrar na inteligência da questão e sair cantando a música do bebê, que é muito massa, galera. Simbora! Mais uma! Chama no mamão, Pedrão! Vamos lá!
A OCP, para quem vai fazer Polícia Civil, a OCP está pegando tudo e também serve de base, beleza? Vamos lá. Sobre o verbo da oração. O homem estava em casa, é correto afirmar que transitividade. Lembra que eu falei que é contexto? Lembra? Eu falei, não decore que isso aqui já é verbo de ligação. Que o cara ia chegar aqui, é verbo de ligação, Pedrão. Eu nem li o resto. Peraí, verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Você acha que em casa é um atributo de homem, qualifica homem, tá? Seria uma característica do homem? Claro que não. Então, agora, olha a sacada. Então, de ligação, filho, não vai ser não, beleza? Olha a sacada. Pedrão, em casa, dá uma ideia de quê? Muito bem, ideia de lugar. Se dá ideia de lugar, é o quê? Boa, advérbio de lugar. Se isso aqui é advérbio, então esse verbo aqui, ele vai funcionar neste contexto como intransitivo. Meus amores, se vocês pegarem se vão fazer prova de prefeitura, quem está aqui vai fazer prefeitura, quem está aqui vai fazer uma polícia civil e a banca é a OCP, é uma banca pequena, IBFC, é uma banca de sua cidade, né, de repente, da sua região, isso cai e nunca caia na besteira de estar decorando listas de verbos intransitivos e listas de verbos de ligação. Não vai adiantar, não vai te salvar. O que importa é o contexto, poder estar no contexto, beleza? Muito bom, vamos lá, mais uma. Mais uma questão da OCP também, vamos lá. Se a cura fosse cara, apenas uma pequena fração da sociedade teria acesso a ela. A expressão em destaque funciona como: massa, a banca me dá um termo destacado, me dá as opções, como eu falei que toda banca tradicionalista cobra esta desgraça, e é muito fácil, já me deu a questão. Por quê? Porque, olha só que bacana, no termo destacado, quem foi que viu isso aqui? Isso aqui é preposição, né? Então, Pedrão, eu tenho uma preposição. Venha comigo. Canta aí a questão para mim. E aí? Vem de onde? Do verbo e ou do nome. Quando vem do verbo, objeto o quê? Indireto. E quando vem do nome? Complemento nominal. Pela hierarquia, corre primeiro para onde? Para o verbo. Quem tem? Tem alguma coisa. O verbo é transitivo o quê? Direto. Não pode reger preposição. Então, show de bola, complemento nominal. Cadê aqui, Só marcar e correr pelado na praia. Quer ver o melhor de tudo? Eu nem ensinei para vocês o que é um complemento nominal. Eu falei, cara, use uma técnica para você ver. Ou essa preposição vem do verbo ou vem do nome. Como você já descartou o verbo, só pode ser do nome. Ou seja, complementa o sentido deste nome. E mesmo assim, sem base, você iria fazer bonito na prova. Me deu, questão assim bacana, proposições, a gente sempre julga uma e vai eliminando. A podridão da banca e BFC, você marca uma e já acerta a questão. Mas a OCP é mais organizadazinha, vamos ver como é que a gente se sai com essa técnica aqui. Vamos lá. Leia os fragmentos abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta apenas aquele que traz complemento nominal. Papai, parece ser uma questão boa, cansativa, hein? Tem que analisar 5 itens, cara. Vamos lá. Primeira coisa, Pedrão. Olhe logo se tem algum termo. Não leia, não. Olhe logo se tem um termo destacado que não tenha preposição. Vamos ver. Na 1, tenho. 2, tenho. 3, com crase, tenho. 4, tenho, tô lascado. 5, tenho. Me lasquei. Todos têm, tá vendo? A banca já mostra aí que sabe fazer questão. Então, eu vou ter que usar aquela técnicazinha. Se eu tenho preposição, eu só vou, então, procurar os itens que essa preposição esteja sendo originada por um nome e não por um verbo. Na primeira, olha só, você tem sobreviver, que é um verbo, não é um nome. Então, como eu sei que isso aqui não é nome, já é verbo, já a primeira já está fora, tá vendo? Então, sobreviver a quê? Aos tratamentos, é objeto indireto. Então, maravilha. Como não é complemento nominal, onde tem um, eu vou eliminar. Fora, só 2, tá vendo? Se fosse BFC, você já matava a questão. Massa. 2, olha só. Eu tenho aqui,
ou vem do verbo ou do nome. Quando você vai ler, você tem, ó, após, que é preposição, a proteção das células do câncer frente. Você não tem verbo aqui. Então eu já sei diretamente que aqui é um complemento nominal. Porque não pode ser objeto indireto, porque não tem verbo para originar essa preposição. Após a proteção das células do câncer frente a quê? Ao tratamento. Então aqui é complemento nominal, a 2 tem que estar na minha resposta. Eu tenho a letra C na briga, a letra D, só cortei uma, cara. Repare que a banca vai me maltratando mesmo, me jogando pro mata-mata. Vamos lá. 3, olha só, tenho aqui células muito mais receptivas. Eu não tenho verbo. Não tem um verbo aqui, eu só tenho um nome, ó, células muito mais receptivas a quê? A quimioterapia. É outro complemento nominal. Aí, então, o 3 tem que estar. Na letra D, já matei a questão. A C está fora, porque não tem a 3, e eu matei a questão. Repare que eu tive que ir até as 45 do segundo tempo aí para poder matar a questão, beleza? Mas, para treinamento, vamos lá. A minha resposta... o item 5 também é complemento nominal, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, a pesquisa, uma ONG dedicada. Eu não tenho verbo, adjetivo com preposição. Dedicada a quê? Tá vendo que dedicada qualifica a ONG, né? É uma qualidade da ONG. Então, dedicada a quê? A pesquisa, complemento também nominal. Questão muito boa aí. A OCP é maravilhosa, né? As minhas carreiras policiais toda está sendo já dentro do edital da OCP, com muita questão da OCP, e serve de base, deixa a sua base muito afiada. Mais uma, galera, mais uma da OCP aí. Eu poderia fazer um treinamento só da OCP, galera, porque deixa você muito nivelado, beleza? Vamos lá. Os dados foram divulgados pelo ministro da Saúde, a expressão destaque, exerce função de, e aí, opções, termo destacado, e aí, Pedrão, corro sempre para onde? Para o verbo. Quando eu olho o verbo aqui, eu sei porque eu conjuguei, tá? Que aqui o foram é o verbo ser, no pretérito perfeito, muito bom. Divulgados, quando eu olho para o lado, eu sei que terminou em ado, é um particípio, muito bom. Então eu já vou fazer isso aqui, ó, que massa. Verbo ser com particípio é locução verbal paciente. É aquela nossa técnicazinha, tá vendo? Ó? Tá vendo que quando você vai ao verbo, tudo fica numa boa? Agora você vai fazer o quê? Você vai dançar a rocha. 180, 180, 360. De novo. 180, 180, 360. Muito bom. O primeiro 180 é o sujeito paciente. E o segundo 180 é o agente da passiva. Vocês lembram que eu falei que para ser agente da passiva, você tem que ter a preposição ou, ou por, ou per, que seria pelo e pela, nosso último vídeo, galera, ó, beleza, né? Ou menos usual, preposição de. Então você vai validar agora esse agente da passiva. Se ali tiver qualquer outra preposição, não pode ser agente da passiva, beleza? Muito legal, vamos ver? Tem pelo, a preposição per, mais o artigo o. Então é agente da passiva. Muita gente tem dificuldade em diferenciar agenda passiva e complemento nominal, já que o particípio também tem força de adjetivo. É muito fácil. Para você validar a agenda passiva, é só você usar a ativa. Você faz assim, ó. Olha só, os dados foram divulgados pelo ministro da Saúde. O ministro da Saúde divulgou os dados. Pronto. Ou seja, toda agente da passiva tem uma força, uma atuação de sujeito. Por isso o nome é agente, aquele que faz. Já o complemento nominal não tem essa funcionalidade. Por isso, só para te ajudar, beleza? Agente da passiva na cachola. Mais uma questão com técnica e você consegue resolver de maneira mais simples possível.